para conseguir olhar com foco. A gente precisa sair da escola para entender qual é realmente o impacto da sua arte. Que você não está compondo música para 50 pessoas que entendem de arranjo, de big band. Não, você quer compor música que vai atingir qualquer pessoa. Sim. Né? E aí precisa de diálogo para isso. Olá, apreciador musical, olá, músico. Estou fazendo aqui uma pequena série de vídeos de entrevistas no formato meio podcast, com uma série de músicos, com uma série de artistas, pensando sobre o fazer artístico e, mais do que isso, sobre essa relação entre artista e público nesse universo de hoje, com todas as possibilidades do universo digital. Neste vídeo, converso com Henrique Eisman, grande pianista brasileiro, morando também aqui em Nova York. Estou super animado em fazer essa entrevista agora, essa conversa, a primeira delas em pessoa aqui. Grande Henrique, muito bom estar com você aqui, bicho. Que legal a gente estar se encontrando para falar um pouquinho sobre os caminhos possíveis da música nesse universo digital, né? E um pouquinho também sobre a sua experiência, que eu sei que você fez um projeto super bacana 4 anos atrás, de um financiamento coletivo de um álbum seu. Exatamente. Conta um pouquinho da tua história e desse projeto em particular pra gente. Muito bom. Bom, estamos aqui no Central Park. Dá para ver um pouquinho, tem vários prédios ali atrás e vários turistas atrás das câmeras. E eu acho que é interessante falar disso também sob uma perspectiva também fora do Brasil, porque eu sinto que existe diferença no tipo de audiência, no engajamento de público, na maneira com que até a ideia de contribuição para o projeto de financiamento coletivo acontece nos Estados Unidos e no Brasil. Certo. É filosoficamente diferente. O que você acha que são as diferenças? Eu acho que existe nos Estados Unidos eu acho que tem a ver com a ética protestante de doação, de patrocínio. Aqui é tudo patrocinado por esses Johns Hopkins, por exemplo. Né? A Faculdade de Medicina da USP foi patrocinada por Rockefeller, sabe? Aqui tudo que é projeto, novas universidades são todas sempre patrocinadas por grandes filantropos e assim, famílias ricas. Então, existe meio que uma cultura de doação, de investimento em cultura, em arte, que é muito grande. Sim. E na Europa também, em Israel também, que é onde eu viajo bastante, porque minha esposa é israelense, as pessoas têm isso, é normal participar disso. Eu participo disso, eu contribuo com isso, com aquilo, então é um pouco mais fácil. Eu acho que no Brasil ainda a contribuição com financiamento coletivo ainda se confunde com caridade. Tem alguma coisa na própria cultura local que a caridade ela é meio, ela não é uma coisa confortável, ou ela vem com estigma, vem com alguma coisa meio pesada de estou ajudando alguém em necessidade ao invés de um investimento, algo que é um pouco mais profundo. Você sente isso? Eu acho que você tocou em uma série de pontos assim, super relevantes. Um é que eu vejo que diferentes projetos, às vezes, eles têm diferentes caráteres, né? Por exemplo, existem projetos que são realmente de caridade. Sei lá, no Brasil agora, a pandemia, né? E tem gente que está passando realmente fome e precisa do dinheiro, né? Precisa, senão não vai comer. Então tem projetos de caridade e eu sinto que existe uma tendência no Brasil, apesar de um bloqueio, mas disso ser um pouco mais confortável para as pessoas falarem, puxa, eu vou ajudar um pouquinho que eu tenho dinheiro que sobrou aqui, porque o pessoal está precisando. Agora, a ideia que você falou que acontece aqui, que eu vou investir na cultura, que eu vou investir na educação. Ninguém precisa de cultura no sentido que vai morrer se não assistir um show. Ou ninguém vai morrer porque não fez um curso e se especializou. Mas eu acho que aqui tem esse entendimento do valor dessas coisas e da importância para a sociedade como um todo, né? Que exista a cultura, que exista a arte, que exista a educação e que as pessoas querem valorizar. E no Brasil é visto com outros olhos. Com certeza. E que é um pouco triste até, né? Mas também eu não sei se isso tem a ver com a história do Brasil, como você falou, a questão até religiosa, né? De mindsets de colonização diferentes que tiveram. Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Né? E também é uma população, infelizmente, né, a gente cresceu no Brasil com uma descrença no governo também como instituição que
de mobilidade social, Sim. de investimento nas coisas. Então, a gente lida com dinheiro de uma maneira meio diferente. Pô, vou dar meu dinheiro, não confio, o que essa pessoa vai fazer? Ou por que precisa de dinheiro? Se a pessoa é boa o suficiente, ela tem o mérito próprio, ela pode conseguir por si só. Por que eu tenho que agora ficar patrocinando isso? Por que eu tenho que investir em educação? Assim, sabe, existem vários bloqueios em vários níveis diferentes, desde o emocional, psicológico, até o social, classista, até a questão de raça mesmo, questão de uma meritocracia tirana, que às vezes as pessoas começam a engajar achando que eu mereço porque eu sou melhor, então, sabe, são tantos os níveis de dificuldade e para o artista isso é desafiador, muito desafiador, de conseguir fazer um projeto de financiamento coletivo que não pareça que seja alguém pedindo doação, caridade, mas ao mesmo tempo um investimento, sabendo que aquele dinheiro que a pessoa está colocando não é para o artista, é para ela mesma. Ela está fomentando a cultura, um país com cultura, é um país com história, sabe? É um país que tem tradição, que tem nacionalismo, que pode se orgulhar daquilo. Ou seja, é um investimento no seu próprio bem-estar e no capital social que vai se perpetuar para sempre. Com certeza. É interessante, até vou fazer assim com uma simulação mental, tá? Uma brincadeira aqui da história do teu projeto, né? Tá. Eu não conheço os detalhes, depois quero que você me conte, mas assim, pensando só sobre o conceito, Henrique, um pianista super talentoso, super dedicado, que veio para os Estados Unidos, teve as condições várias para vir para os Estados Unidos e fazer seu trabalho aqui. De um lado, o diabinho e o anjinho, não sei que lado que nós estamos, de um lado a gente pode olhar para isso e falar, o Henrique, o cara está nos Estados Unidos, pô, o cara foi lá estudar numa universidade, numa escola assim, 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 assado, por que ele precisa de uma ajuda para gravar o álbum dele? Vamos dar essa grana pro cara da favela que quer gravar o funk dele, ou que quer gravar o samba dele, o pagode dele, e que não tem dinheiro para ir no estúdio e não pode fazer nada. De um lado, né? O Henrique não precisa disso. De outro lado aqui, poxa, veja só, um brasileiro talentoso, reconhecido fora do Brasil pelo trabalho dele e tá levando a cultura brasileira para fora, representando o que há de, entre aspas, melhor. É difícil falar melhor, pior, a gente não quer entrar nesse mérito, mas um cara que está fazendo um trabalho seríssimo com cultura brasileira, expandindo esses nichos e também trazendo coisas de volta ao Brasil. Vamos incentivar esse cara, vamos ajudar esse cara para ele ir mais longe ainda. É impressionante, é o mesmo projeto, é a mesma ideia, mas são dois olhares totalmente diferentes, né? O que você pensa disso? Eu acho que é difícil, não tem uma resposta, é difícil. Lida com questões como privilégio, sabe? Vir para os Estados Unidos não é uma coisa assim fácil. Tem muita gente que veio para cá com nada, são guerreiros. Eu tive alguns dos privilégios de poder vir com uma certa segurança, um safety net, né? Uma rede de segurança que me permitiu poder estudar num lugar, poder pagar um aluguel para viver sem precisar me desesperar para conseguir pagar um aluguel do quarto onde eu morava e coisas assim. Então, claro, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa e eu tenho a maior admiração para quem veio para cá assim meio no susto. Sim. Eu planejei, fui muito planejado, eu calculei muito bem os meus passos para conseguir chegar e ter o conforto e também o tempo para poder me dedicar, estudar e tudo isso. Mas é uma conversa muito complicada, porque independente de que posição você esteja, você vai ter sempre pessoas acima de você e abaixo de você numa questão... Eu não estou falando acima, abaixo, melhor, pior, não é essa questão, mas de uma situação mais confortável ou menos confortável, né? Mesmo o cara que... Pode falar o cara que tem a dificuldade para fazer, que quer gravar o CD de choro dele num bairro super simples, ele também está melhor do que o cara que está pedinte. Claro, a mesma coisa, se você teve uma condições disso, tem outras pessoas, a gente conhece, a gente foi em algumas escolas que são das grandes escolas, gente que tem muito dinheiro, né, que vem de famílias que com uma super estrutura. Então sempre existe, e aí esse julgamento é muito difícil, né? Concordo. E a gente valorizar uma coisa ou outra é muito difícil. Quer dizer, o ideal seria chegar numa situação onde todo mundo recebe um auxílio para gravar. Como é na Europa, tem países da Europa onde os artistas que são registrados num sindicato dos músicos recebem uma verba do governo por ano para gravar um disco. Não importa se você vem de família rica, de família pobre, se você é um músico fantástico ou se você é um músico iniciante, não importa.
Você faz parte do sindicato ali dos músicos, você recebe. Muito interessante. Se eu não me engano, Portugal tem isso, Porto. Muito interessante. Eu conheço músicos de Porto que fazem isso. Inclusive músicos que tocam improvisação livre, que é um gênero dificílimo de vender, que aí a função do Estado em ajudar esses gêneros é fantástica. Então eu não gosto dessa ideia assim, vou ajudar esse e não vou ajudar o outro. Não, tem que ajudar todo mundo. A ideia Sim. Né? Sim. Claro que existe na história da música, existem esses ciclos de Estado patrocinando as artes versus uma certa nobreza, né, que ajudava os artistas. Por exemplo, época do Renascimento, que tinham grandes famílias. Os Médicis, por exemplo. Que contratavam o Leonardo da Vinci, que contratavam o Monteverdi, que contratavam o Vivaldi, pagavam ali. Então, existe esse tipo de financiamento coletivo, e aí tem o financiamento coletivo estilo União Soviética, onde o Shostakovich, o Kabalevsky vão receber um dinheiro ali do Estado para fazer o que eles quiserem ali. Então, assim, são formatos diferentes. E até hoje existe essa dicotomia. Ninguém sabe realmente qual é o formato ideal. Né? Mas eu sinto que com relação a financiamento coletivo, assim, o importante é saber qual que é a história que você está contando também para as pessoas, conectar, como é que você vai conectar com a audiência. Não é simplesmente uma transação econômica, é um relacionamento, é um processo de coletividade, de engajar com as pessoas que vão doar, estabelecer uma conexão, conversar, explicar o que está acontecendo, trazer aquela pessoa para o fazer artístico. Então acho que no caso do meu disco, eu gravei esse disco em 2017, eu resolvi fazer o financiamento coletivo porque eu descobri, achei que eu ia gastar $5 mil inicialmente. Falei, poxa, economizei $5 mil, vou pagar. Descobri que ia custar 15. Porque aí descobri que tinha gastos que eu não fazia a menor ideia, que vieram de surpresa. Eu achei que alguém ia me fazer um preço especial, não fizeram. E eu descobri, meu Deus, não tenho a menor condição de fazer. Sim. Aí falei, bom, vou fazer um financiamento coletivo. E aí fiquei pensando muito assim, como é que eu vou fazer um vídeo? Eu assisti trilhões de campanhas. Eu acompanhei, assim, estudei muitas campanhas diferentes. Imagino. E descobri que as que eu gostava mais eram as que eram mais transparentes. Onde não era simplesmente explicando assim, vou compor essa música em 11/8 e vou usar essas harmonias que eu aprendi aqui, usar esse instrumento. Legal, mas isso são detalhes técnicos. E o que eu gostava mais é quando tinha uma história por trás mesmo, onde aquele disco significa alguma coisa na minha vida. Então, para mim, por exemplo, quando eu fiz o meu vídeo do Kickstarter, eu fiz um vídeo contando realmente a minha história, dizendo quão importante a música tinha sido na minha vida para me defender quando eu era pequeno, porque eu passei por vários traumas como criança e dificuldades imensas, e a música se tornou o único lugar da minha vida onde eu conseguia me sentir mais à vontade. Olha só. No meio de tanto problema que eu estava passando. E para mim compartilhar isso tinha muito mais sentido de fazer. Esse disco que eu quero gravar é um grito de liberdade. Para mim significa a minha liberdade, é o meu sonho de poder gravar, de poder dizer isso, de poder compartilhar anos de trabalho, de ideias que eu quis ter. E isso para mim é isso que isso significa. E isso é um tipo de mensagem que aí que tá, isso talvez seja uma dificuldade para os músicos, né? A gente pensa que a gente está conversando sempre com os colegas músicos quando a gente faz uma campanha assim. E a gente pensa assim, ai meu Deus, o que aquele amigo saxofonista vai pensar de mim? Ele vai achar que eu sou, sabe, que eu não estou fazendo música direito. Sei lá, tem todos esses tipos de síndromes de impostor. Sim, tem muitas questões aí, E a gente tem que lembrar, a gente não cria arte pro colega da classe de música, sabe? A gente não cria conteúdo pro 1% dos músicos profissionais. Tem 6, 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Sim. Que estão necessitando de música e arte. Então é para essas pessoas às vezes que a gente tem que comunicar um pouco mais. E aí você atinge muito mais gente. E a contribuição, não gosto de falar doação, mas a contribuição para financiamento coletivo normalmente não vai vir de colega músico profissional. Fato. Vem também. Também, sim. Vem também, inclusive você me ajudou, né, e contribuiu com o meu projeto. Mas vem também de gente que não é do ramo musical. Sim, exatamente. Então a gente tem que sempre saber desenvolver linguagem para comunicar com essas pessoas também. Eu venho de família não musical, você também, não é? Também. Então a gente cresceu tendo que saber justificar as nossas escolhas para pessoas que não entendem
o que talvez seja essa paixão pela arte, sabe? Ou o que move alguém a abandonar, às vezes, uma segurança de uma carreira tradicional para entrar nesse ramo. Então quase a gente tem que passar por esse duplo desafio de aprender a retórica, né, para conseguir explicar as nossas decisões. E eu acho que isso é importante para formar o nosso discurso na hora de criar uma narrativa para um financiamento coletivo. Que faça sentido. É interessante observar o que você falou. Então, 2 pontos aqui. Falamos sobre essa questão de Estado patrocinando, essa questão das pessoas patrocinando, essa questão de contato com o público, a questão de viés dos projetos. E aí eu acho que a gente entra num ponto interessante, que é a gente pensar como, por exemplo, um projeto que é financiado pelo Estado é diferente de um projeto que é financiado pelo público, né? Que eu já tive a alegria, posso dizer sorte, eu posso dizer, usar várias palavras, de ter tido projetos, como eu fiz a gravação do álbum da Orquestra Urbana, patrocinado pelo Estado de São Paulo, patrocinado pelo PROAC, por exemplo. Mas eu sinto que o meu foco nesse momento era a música, a gravação, os músicos, o estúdio e a prestação de contas para os patrocinadores, no caso o Estado, dizendo que eu estou usando o dinheiro da maneira correta, conforme o planejado, entregando tudo que foi prometido, tudo que era esperado. E eu fiz, acho que errado, eu sinto que eu não investi nessa conversa com esse público que você estava falando, né? Que são as pessoas que não são os músicos, são as pessoas que estão, de repente, têm um potencial de interesse pelo seu trabalho. E é diferente a perspectiva de um projeto de financiamento coletivo, onde antes do projeto existir, você já está criando esse diálogo com o público. Porque você já fez as duas coisas, né? Você já fez projetos aí de FIC, PROAC, editais no Brasil, e você fez essa gravação com financiamento coletivo. O que você sentiu que foi a diferença? De novo, eu acho que entra nesse grande dilema de suporte do Estado versus esse mecenato individual ou da iniciativa privada. É quase uma discussão política, se você for pensar. O Estado patrocinando é muito bom porque você mantém uma certa neutralidade. Sim. Na maneira com que os projetos são selecionados, tem um comitê de artistas que vai avaliar, mas isso aí é muito perigoso de também entrar numa situação onde começa a existir controle sobre o tipo de produção artística e aquilo pode cercear um pouco da liberdade artística. Por outro lado, se você está completamente recebendo o seu suporte da iniciativa privada de uma empresa ou talvez de doadores individuais, você também tem o rabo preso um pouco ali. Sim, então, claro. É sempre difícil. O ideal é sempre, eu acredito, um pouco no meio termo, sabe? Algumas coisas podem vir daqui, outras coisas podem vir daqui. Então eu não acho que... Agora, eu acho que existe uma coisa que eu venho notando na música como um todo, e especialmente na música como no jazz ou na música instrumental, que são gêneros ainda mais de nicho, assim, que menos de 1% da fatia, né, do bolo dos streamings, né, mundial, por exemplo. O jazz, acho que representa o quê? 1,5%. Muito pouco. Música natalina, hoje, representa 3% de todos os streamings. É o dobro do que todo jazz é. Música natalina. Então, gente, para de tocar jazz. Grava um CD de música, Noite Feliz, Jingle Bells. Então, quer dizer, é complicado. Porém, recentemente eu venho notado que para mim existe um fio que conecta tudo isso junto e que dá um propósito para a música e ajuda a conectar com uma audiência. Que é a ideia da música instrumental, do jazz, se associar a alguma forma de ativismo. Ou a música clássica. Vou te dar vários exemplos. Interessante. Eu estou tocando atualmente com um saxofonista que chama Paul Winter. Paul Winter é um dos criadores do World Jazz, Earth Jazz. É um World Music. Ele ganhou 7 Grammys de World Music. Foi um dos primeiros músicos americanos a tocar bossa nova no Brasil em 61, sabe? Assim, é uma lenda viva. E ele criou esse conceito de Earth Jazz, que é música que é meio conectada com natureza. E ele usa a música dele como forma de ativismo ambiental, de proteção ambiental. Então ele viaja para lugares onde às vezes tem um problema ambiental de desmatamento, de poluição de rio, e faz shows ali na beira do rio, na floresta,
ou viaja para o Japão para fazer um show contra a caça de baleia ilegal no Japão e atrai um monte de gente, atrai um monte de mídia, jornal, porque a música dele está associada com um ativismo muito forte. Sim. E por causa disso ele atinge 300 vezes mais gente do que talvez um músico de jazz tradicional, que toca num clube para 50 pessoas aqui em Manhattan. E isso levanta uma outra questão assim, interessante, né? Até controversa, né? Porque a gente às vezes olhar o que está atraindo as pessoas. É a música que ele está fazendo ou eu não estou querendo criticar nada, mas claro. ou é o ativismo, né? Ou as pessoas estão, entre aspas, comprando o ativismo ou elas estão comprando a música? Boa pergunta. Eu acho que é os dois, sabe por quê? Porque para muita gente que não tem o conhecimento teórico específico ali para entender aquela música, a gente precisa de alguma narrativa externa para conseguir entender. Uhum. Isso aconteceu no jazz também, no final da década a década inteira de 60 foi assim. O jazz como ideia de liberdade, de direitos, de briga contra a segregação racial. Então, ir num show do Coltrane ou ir num show do Sun Ra, ou assistir um show do Ornette Coleman, não era simplesmente ouvir um free jazz. Era ir ver um grito pela liberdade, era se sentir representado. Então, o tempo inteiro, eu acho que a nossa música, que às vezes é bem complexa e difícil de entender, a gente precisa desses componentes externos para ajudar. Agora, tem que ser honesto. Não adianta ser, o que eu posso escolher que vai atrair gente. Outro exemplo ótimo, o Miguel Zenon, saxofonista de família porto-riquenha, mora aqui, gravou um disco que chama Identities Are Changeable, sobre a identidade de um imigrante nos Estados Unidos, contando um pouco das histórias. Então ele mistura gravações de depoimentos de imigrantes, no momento onde a imigração está no holofote aqui nos Estados Unidos. Foi o disco dele que mais atingiu gente. Gente que nunca ia ouvir sobre aquilo, mas de repente achou a música dele e gosta da música, mas conseguiu se conectar através da mensagem. Outro exemplo é o Daniel Barenboim, maestro famoso que criou a West Eastern Divan Orchestra, uma orquestra de israelenses e árabes, junto com Edward Said, que é o grande acadêmico palestino, que faleceu já há alguns anos atrás. Mas essa orquestra se tornou um símbolo de diálogo e de paz. Então é uma orquestra que quando vai tocar, qualquer show é completamente lotado, cheio de amantes de música clássica e ao mesmo tempo de gente que nunca ouviu uma música clássica, mas resolveu ir naquele show porque aquilo ali representa muito mais do que só uma performance musical. Ou seja, são vários exemplos. Outro músico, Jason Moran, pianista e compositor, que criou agora um show inteiro sobre a diáspora africana dentro dos Estados Unidos. E está muito conectado com a guerra de luta social e racial nos Estados Unidos e resolveu criar um repertório que realmente traduz aquilo e graças a isso está deslanchando a carreira e atingindo muito mais gente. E toda vez que ele lança alguma coisa na internet é muito mais gente. Ou seja, para mim isso seria a fórmula ideal, especialmente agora onde a arte ela é política, é muito difícil de não ser, sabe? E acho que funciona em ciclos também. Agora nós estamos num ciclo onde qualquer forma de arte tem um caráter político. E isso é uma maneira de associar os dois, eu acho. O Estado, a pessoa individual que vai contribuir com uma campanha de financiamento, um propósito maior para a sua arte. E é interessante você colocar isso, porque estamos aqui uma série de assuntos interessantíssimos, todos misturados, uma complexidade de pensamento super grande. A gente pensar, voltar essa questão do financiamento coletivo, e até uma conversa que a gente estava tendo em off aqui antes de começar essa entrevista, é falar como hoje em dia, não é que também seja novidade, isso sempre foi, mas a ideia de que a música ela é parte de uma história, é parte de uma experiência. E o músico não é aquele álbum, aquela gravação, uma coisa isolada, mas aquilo é parte de uma história. E quando a gente está fazendo esse tipo de projeto, a intenção é justamente a gente contar essa história, né? E bate com o que você falou, né? E no caso desses músicos, eles estão não simplesmente contando a história deles, mas contando uma história de um grupo social, de uma ideologia, de uma série de coisas. Eu acho que realmente é um caminho possível e é uma maneira de
tornar os projetos maiores do que simplesmente a música. Mas aí eu, enquanto músico, fico naquela, né? Mas eu quero que a música... né? Isso é um dilema. É verdade, é complexo. Eu não acho que a solução é simples, né? Se você fosse imaginar um mundo ideal, um projeto ideal, nós falamos aqui sobre essa questão do lado privado, do lado do governo, de uma questão de apoio das pessoas, uma questão da individualidade do artista, uma questão da visão musical do artista, nós falamos aqui de uma questão social e de visão política. Como é que você, se você fosse imaginar um projeto ideal para você, aonde estaria esse projeto? Essa foi difícil, hein? Coloquei você aqui no on spot. Quando eu digo assim que a música precisa se aliar a alguma forma de ativismo, não precisa ser necessariamente só político, ambiental, racial, demográfico, classe. Pode ser também sobre uma coisa, por exemplo, conheço um colega que estava passando por problemas de saúde mental e resolveu gravar um disco que lidava com os próprios problemas. Então, ou seja, pode ser metonímico, sim, falando sobre si próprio, sabe? De uma maneira que cria uma narrativa maior do que simplesmente a escolha de notas. Sim. Então, por exemplo, a criatividade hoje em dia, ela não pode ser só musical. Acho que ela tem que também, a gente tem que ser criativo com a maneira com que a gente faz o pacote que a gente oferece à nossa música. A criatividade, ela tem que ir além daquilo. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Você vai estudar a história da música, vai lá atrás, você começa a ver que mesmo nessa época do mecenato renascentista, cada compositor inventava um evento diferente, fazia alguma coisa, escrevia uma missa especial pro dia do batizado do filho do rei, mas aí contratava um coral que vinha da cidade vizinha. Ou seja, sempre rolou criatividade na maneira de fazer o delivery, né? Então, de contar essa história. Então eu sinto hoje que eu gosto muito dessa uma música que advoga por alguma coisa maior, por um propósito. Então eu sinto, por exemplo, hoje que a nossa... Isso é minha ideia pessoal. Que a maneira com que a gente aprende música é muito influenciada pela estrutura de educação do ocidental, americana e tudo mais. E isso acaba sufocando culturas menores que têm uma importância tremenda. Então, eu gosto muito de resgatar culturas menores e tentar oferecer uma visão da música que traga mais dessas outras culturas. Desde micro-ritmos do oeste africano, de alguns países aqui e dali, até outras formas musicais que não são ocidentais, maneiras de afinação, escalas diferentes, coisas diferentes, maneiras de interagir com outros músicos diferentes, que vêm de outros lugares. Então, para mim, isso é uma maneira de advogar por uma visão mais globalista. Sim. Eu sei que essa palavra está sendo odiada atualmente, mas eu acho que musicalmente é muito importante. Sim. Eu acho que artistas não... Assim, a gente tem as nossas raízes, mas nós temos pernas também. Andar e criar diálogos, né? Criar diálogos. Essa eu acho uma questão muito interessante. E até um pouco isso que eu estudei. Não exatamente isso, mas, por exemplo, eu fiz meu doutorado na área de processos híbridos entre música clássica e música popular. Que é um pouco esse... E eu acho que é um caminho, inclusive, para a gente criar projetos únicos com personalidade, não é? Claro. E até falando sobre... me veio aqui até um testemunho de, por exemplo, projetos meus que eu acho que tiveram um sucesso maior em conectar com as pessoas. Foram justamente esses projetos onde existe uma narrativa além da música. Por exemplo, agora durante a quarentena eu fiz um projeto Danças da Quarentena. Então eu incluí o pessoal que dança, não sei o quê. Eu acho que, eu não sei se musicalmente foi o melhor projeto que eu já fiz na minha vida. É um projeto que eu me orgulho, mas não sei se foi tipo a composição mais original, não sei o quê. Mas foi, acho que teve maior sucesso de conversar com as pessoas, de criar essa história, de não sei o que lá. A mesma coisa, eu comecei um projeto, inclusive é engraçado eu começar isso aqui em Nova York, né? Não começar no Brasil, um projeto chama Forró Sem Palavras, que é um projeto de pegar o forró, que é essa cultura super, vamos dizer, simples, que veio do Nordeste, relacionado a um lugar muito específico, como você falou, e de repente levar ela para um contexto de orquestras e com músicos de jazz e músicos
e começar um diálogo. E eu acho que está muito certo, porque na hora que a gente começa a criar essas conexões, essas conversas, a gente abre outras possibilidades e a gente engaja pessoas que às vezes estão interessadas, não necessariamente vão ficar interessadas no meu trabalho, Rafael, compositor erudito, teórico, não sei o que lá, mas, poxa, forró, como orquestra com violino, que legal, vou assistir, né? Ótimo. A gente abre outras portas, A história da música prova isso. Onde existe mistura, existe evolução artística. Todo lugar que propiciou mistura de estilos, cresceu. Desde New Orleans, desde Rio de Janeiro, até a ilha de Manhattan, Havana, Inglaterra, lugares onde existiu, né, esse intercâmbio, as coisas melhoram, porque estabelece diálogo. Isso pra gente é absolutamente essencial. E a gente não tá, de novo, a gente passa pela instituição musical, onde a gente acredita que toda decisão musical nossa precisa passar pelos critérios que a gente aprende tem que ter isso, senão não é arte boa, tem que ter aquilo. E aquilo eu acho que destrói um pouco da ideia do propósito artístico. Tanto é que a gente tem que sair, às vezes, do país para conseguir olhar com foco. A gente precisa sair da escola para entender qual é realmente o impacto da sua arte. Que você não está compondo música para 50 pessoas que entendem de arranjo, de big band. Não, você quer compor música que vai atingir qualquer pessoa. Sim. Né? E aí precisa de diálogo para isso, né? O ativismo é um diálogo. Outro formato é a educação. Você dando uma aula, um curso de apreciação musical, aula de música, história da música brasileira. Muita gente não sabe o que aconteceu, muita gente não sabe quem foi Cartola, quem foi Aracy Cortes, quem foi a Carmen Miranda, sabe? E se você começa a ensinar, através da educação, você consegue atrair gente que depois vai apreciar a música que você faz de uma maneira muito mais profunda. Eu acho que a música hoje ela é completamente conectada com educação. Já não dá mais para separar. Concordo. Né? Tem muito a ver. E eu acho que daí voltando aqui para nossa história do financiamento coletivo e modelos de hoje, eu vejo que muitos artistas que estão tendo, vamos dizer, um sucesso em chegar a mais público são pessoas que justamente fazem isso que você está fazendo, que você está falando, né? De agregar o fazer musical a propósito, a educação, a outras coisas. Como é que você vê hoje, o Henrique hoje, nesse mundo 2021, universo online, universo híbrido, online, ao vivo, projetos artísticos, educação, como é que você vê isso? Vou falar honestamente, dizer tudo que eu tenho feito, porque eu acho que as coisas estão mudando tão rapidamente, a cada mês aparece uma plataforma nova de financiamento coletivo. Agora é o Patreon, que está se tornando um novo modelo, que é onde todo podcast está usando isso. O próprio conceito de podcast está explodindo. Então, assim, a gente tem que, como músico super facetado, você tem que tentar um pouquinho de tudo. Né? Durante a pandemia, eu comecei a dar aulas abertas de graça. Anunciava na minha página. Porque eu estava em casa, trancado, não tinha o que fazer, queria engajar, queria conversar com todo mundo, queria criar um momento onde as pessoas não precisassem pensar em pandemia. E aí, logo em março de 2020, comecei essas aulas abertas. Um monte de gente começou a vir. Era história do choro, história da música brasileira, especial Hermeto Pascoal, especial de improvisação barroca. E cada um desses cursos era focado num tipo de audiência. Um era uma audiência mais geral, apreciadores de música, outro era mais específica para músicos, outro era só para pianistas, mas assim, abertas de graça, todo mundo podia vir. Fiz algumas, também não queria me matar de trabalho. Mas consegui um monte de aluno particular. Sim. Toda semana vinha um ou dois. Alguém que eu via falar sobre isso, falava, poxa, quero fazer aula. Ou seja, aumentei muito a minha renda com aula particular, graças àquilo. Ao mesmo tempo, descobri que o artista hoje é criador de conteúdo também. Estamos aqui criando conteúdo. Claro. E não precisa. E a dificuldade é saber como fazer isso de maneira honesta. Sim. Sem vender sua alma e também ser transparente, sabe? Saber fazer aquilo que você ama. Então, criar conteúdo, o que eu quero dizer? Às vezes o conteúdo é uma transcrição que você bota no YouTube, às vezes o conteúdo é um meme, uma piadinha que você lança, mas que vai engajar com um monte de gente.
pode ser uma crítica que você escreve, pode ser uma aula de teoria musical, pode ser um curso que você gravou online e vai vender, pode ser um PDF de transcrições de solo, um PDF com história. Às vezes você fala uma língua diferente, você pode gravar uma aula de história numa língua diferente que vai ajudar um monte de gente que não fala a língua, entendeu? Eu gravei uma aula de choro em inglês, por exemplo. Legal. Tem um monte de gente que toda hora que vem me perguntar e querer fazer aula e querer me convidar para dar aulas por causa daquela uma aulinha que eu gravei em inglês. Ou seja, e assim, não precisa ser um tema revolucionário único, que eu vou gravar a escala Dondin na música contemporânea. Não, às vezes é uma coisa simples, mas que você vai ensinar do seu jeito. Ou ensinar como tocar acordes dessa maneira, como tocar uma levada de samba. Tudo isso é conteúdo. Sim. Né? É tão conteúdo quanto uma gravação. De um certo modo. E isso ajuda a conectar com a audiência, onde você começa a mostrar que, olha, aqui tem todas essas ideias, vem conversar comigo. Quer saber mais sobre isso? Vamos conversar, olha, vem no show. Aí, e dessa maneira você começa a conversar com mais gente começa a saber que você existe, a nossa presença online. Aí você faz um streaming, por exemplo, e coloca um link para doação, como eu fiz aqui agora, e consegui quase $800 de doações do streaming do meu quarto, no meu teclado. E o legal podia conversar com as pessoas durante o show, eu li os comentários, respondi o comentário, falava, olha, faz tempo que eu não vejo você, como é que tá? Olha, eu vou tocar uma música pra você. E assim, fazia uma maneira bem informal e ao mesmo tempo falava assim, olha, aqui tá uma oportunidade de você poder contribuir, sabe, por esse show. E as pessoas contribuíram. Os que não tinham condição não contribuíram, mas eu fico feliz deles terem assistido. Sim. E tem muita gente que tem dinheiro sobrando no mundo. Então, tem muito dinheiro sobrando no mundo. Então, assim, se você consegue mostrar para a pessoa o valor disso, se torna, a transação automática. E a gente volta no começo da nossa conversa falando justamente sobre essa, vamos dizer, a valorização. A nossa conversa começou falando sobre esses modelos de valorizar a cultura. A gente vê, por exemplo, numa estrutura como essa, são pessoas que elas não tinham obrigação nenhuma em te dar dinheiro. Mas elas escolheram voluntariamente, sem ter nenhum benefício extra. Obviamente existem muitos benefícios, né, de você incentivar a arte, tudo que a gente conversou, mas sem ter um benefício pessoal grande, mas quiseram compartilhar e, que você falou, um valor significativo, né? Então, assim, até dá, eu acho que pra gente, para nós músicos, para os apreciadores de arte, isso cria até um ciclo de boas intenções e de esperança, né? De coisas boas, né? Eu concordo totalmente, né? Totalmente. Por algum motivo que eu desconheço, eu acho que nessas últimas décadas, né, o bem social se transformou muito no dinheiro, sabe? Como se aquilo fosse a única medida para medir o sucesso de uma vida, a qualidade de uma vida. E esqueceu-se um pouco da ideia do capital emocional. E às vezes uma contribuição dessa tem muito mais a ver com o capital emocional que você vai gerar, a arte, como representante da cultura de um lugar, como uma manifestação do pensar coletivo de uma sociedade. É tão maravilhoso, é tão lindo. E eu acho que nós artistas somos militantes dessa ideia um pouco. Representantes um pouco assim, catalisadores aí dessa energia, né? E eu acho que enquanto artista existe às vezes uma insegurança nossa, às vezes, meu Deus, será que estamos fazendo? Será que a maneira é certa? Será que estamos saindo, como você falou, a gente falou a questão de uma segurança de um trabalho tradicional para esse sonho, e eu acho que isso reforça às vezes a validade dessa nossa escolha e disso como uma coisa muito importante para a sociedade, né? Com certeza. Uma coisa importantíssima para a sociedade. Concordo plenamente. E como você falou, isso também leva, eu acho que o passo além, e que uma mudança de mentalidade, até vamos dizer, falando até de marketing aqui, né, digital, a ideia de que você proporcionando ou criando coisas de qualidade, gratuitas para as pessoas, serve também como uma abertura para aquelas pessoas que querem ir além te procurarem, que é o que você falou. Você deu uma aula sobre choro, sobre isso, você
agregou qualidade para a pessoa, de repente aquela pessoa que está super interessada pode ir falar com você. E aí você cria um outro tipo de relação mais próxima e consegue ir mais fundo, né? Claro. E assim, a gente tem que aprender com esses formatos novos de marketing digital e de vendas digitais, de monetização, para saber como negociar isso também. Aquilo que a gente conversou antes sobre o perigo de começar a fazer tudo de graça, sabe? Que muita gente fala, pô, não vou começar a dar minha gravação de graça no Spotify, meu curso agora está de graça no YouTube. O que eu vou ganhar? Mas eu acho que a gente tem que ter paciência, porque a monetização ela está se transformando num modelo meio indireto. Às vezes não vem diretamente do ouvinte, do view, da audiência que vai ver o seu vídeo, mas pode vir de um patrocínio que vai depois falar com você, ou pode vir através de um curso que você tem online e você usa os vídeos para direcionar as pessoas para um curso online. Tem tanta gente, blogger, sabe, um monte de blogger famoso, influencer, youtuber, que ganham dinheiro vendendo um curso que não tem nada a ver com o que eles fazem às vezes no YouTube. Que loucura! Mas tem tantos seguidores ali, de repente tem um curso de culinária. E um monte de gente compra o curso de culinária, ou seja... Está interessado na personalidade dele, na história dele, não sei. Ou gosta daquela pessoa, gosta do tom de voz, gosta da narrativa, acha engraçado e acaba fazendo um curso de culinária e comprando livro. Só que o youtuber faz vídeos sobre política, de repente, sabe? Ou seja, é um mundo louco, onde às vezes o dinheiro não vem necessariamente da sua área exata, pode vir de uma coisa meio diferente. Por exemplo, eu gravo um show com uma aula de graça, mas de repente eu tenho muito mais doação no meu show de streaming, entendeu? Ou eu gravei vídeos de um curso pago de piano brasileiro e inglês. E aí eu faço um monte de coisa, algumas coisas de graça, lanço no YouTube, e quem começa a perguntar mais eu direciono para lá. E aí começa a criar uma renda passiva, constante, de pessoas que vão doando aqui e ali. Alguns podem contribuir no Patreon, que é um formato que eu acho que vai crescer, não é? É parte do futuro, eu também acho. Até mais, eu acho, do que grandes financiamentos coletivos. O Patreon vai criar essa coisa assim... De constância. Eu até, um dos músicos, isso aqui é uma parte de uma série de entrevistas que estou fazendo, e para mim está sendo fascinante conversar com pessoas como você. Eu conversei com o Hércules, que é um outro pianista brasileiro, e pensando sobre esse mundo de hoje, umas pessoas que eu quero ver se eu consigo conversar, não sei se você conhece o Emmett Cohen, pianista aqui de Nova York, estudou não comigo, mas ao mesmo tempo comigo lá em que faz no apartamento dele. Exatamente, ele criou um modelo super funcional e que ele, por exemplo, ele gasta uma grana toda semana. Porque, por exemplo, eu cheguei a fazer vídeo e áudio para ele algumas vezes. Olha, que legal. Então, por exemplo, ele me contratou para fazer uma gravação que ele disponibiliza de graça. Mas ele tem toda uma estrutura de pessoas que patrocinam ele num sistema meio Patreon. Que não é o Patreon, ele faz direto através do site dele, que é uma outra possibilidade. Aí. E eu acho que aí a gente também entra com outra questão, e aqui então, quase uma coisa meio técnica de carreira de músico. Mas é interessante de bate-papo, porque eu acho que muita gente que vai estar assistindo a gente, são músicos, são pessoas que estão interessadas também nisso. Que existe um lado, vamos dizer, pontual. Por exemplo, você fazer uma live e você receber doações é uma coisa que você não pode contar. Sim. É uma coisa que você fala, pode ser que tem um monte de gente assistindo e que um monte de gente generosa vai doe, que sei lá, que $10 mil. Olha que maravilha, porra, doaram muita grana, né, pra fazer. Ou pode ser que você tenha meia dúzia de pessoas, essas pessoas não tenham dinheiro ou não estejam na vibe e te dê $50. Ou $20, ou $0. Então a gente não tem assim essa coisa. Agora, um modelo como esse do Patreon, como esse que você comentou, é uma maneira também de dar uma segurança para os músicos, porque eu acho que também é essa segurança que nos possibilita criar. Se um músico, eu digo nós todos, né? Se a gente está querendo, como é que eu vou pagar tal conta, como é que eu vou fazer isso, não sei o quê, você não tem nem cabeça, né? Claro. Para fazer a tua arte. Então eu acho que essa busca toda que eu tenho, que você tem, que outros músicos todos têm, e esses modelos novos estão apontando para possibilidades que vão possibilitar a gente fazer coisas ainda mais legais e dar mais valor para as pessoas, que eu acho que esse é o objetivo, né? Mesmo o Patreon eu acho muito interessante, porque, por exemplo, os maiores
artistas que estão lá no Patreon, tem sempre um modelo onde você pode doar $1 por mês. E $1 por mês não te traz benefícios assim, você vai ganhar uma camiseta. Não, mas você às vezes vai ver talvez um vídeo a mais, alguma coisa assim. Mas o $1 é quase simbólico. Só que $1 no ano é $12, é o preço de um disco. Sim. É como se essa pessoa estivesse comprando um disco por ano. Sim. Que é normalmente meu sonho é gravar um disco por ano. Se uma pessoa comprar todos os meus discos, eu vou ficar muito feliz. Sim. Ou seja, às vezes o Patreon de $1 é uma coisa simbólica, mas que a longo prazo é igual a ter uma pessoa que compra seu disco o tempo inteiro. Então, eu não sei, eu vejo assim, não é fácil. Mas se você consegue começar a aglutinar audiências e atrair gente através de várias coisas diferentes das suas narrativas, do seu ativismo ou do propósito da sua arte, alguma coisa assim, e começar a atrair mais gente. Se 1% dos seus seguidores, se você tem 10 mil seguidores no Instagram e 1% ali, 1% vai doar $1 por mês, aquilo já é uma renda. Aquilo já é uma renda que já vai ajudar. Te ajudar e você vai conseguir continuar agregando valor para essas pessoas. Exato. E aí você vai mandar updates, vai estar em contato com esses, sei lá, quantos seguidores que vão estar lá contribuindo. Desses, quantos talvez venham para um show ou façam uma doação num streaming? Possivelmente vários. Então assim, você vai criando a sua própria comunidade. Isso eu aprendi muito com o Paul Winter, que era o seguinte, ele era um músico de jazz que estava tentando se encaixar dentro do mercado de jazz e não conseguia, e resolveu criar seu próprio público, através dessas conexões com a natureza, com o ativismo ecológico e tudo mais, e criou um mercado único ali dele, que é só dele, de gente que é de tudo quanto é de lado, desde professores universitários até assim, pessoas de comunidades pobres, mas que apreciam a música dele. Ou seja, ele criou a sua própria bolha. Isso eu acho maravilhoso. Isso que o Patreon acho que permite. Você não é mais parte de um label, né, de uma gravadora que vai te colocar na mesma pilha desses artistas, mas você vai criar seu próprio universo ali. E aí você mantém contato, vai conversando, faz live. As pessoas querem saber mais sobre o artista, querem saber quem você é, sabe? Onde você mora? O que você está passando? Você está feliz? Está triste? Por que não, sabe? Sim, os artistas são figuras públicas, querendo ou não. E quem são seus alunos? Então, para mim é muito conectado a arte que eu faço com os alunos que eu tenho. Sim. Sabe? No NC, na Juilliard, as pessoas que eu converso, eu engajo como aluno, mas também como a audiência e artista, conversando, perguntando, vindo em show, também peço para eles virem. Então, sei lá, uma maneira boa, eu acho que de estimular isso é também participando nos projetos dos nossos amigos também. Claro, com certeza. Participa dos projetos com os colegas, ajuda a compartilhar post de outros aqui e ali. Isso é uma mão lava a outra nesse sentido, né? Henrique, muito obrigado pelo tempo aqui. Prazer. Uma tarde super gostosa aqui no Central Park. Que finos, né? Que finos aqui no Central Park. Conversando sobre arte, que maravilha. Resolvendo o problema da arte no mundo, né? Quem me dera, né? Quem me dera. Mas eu queria agora aproveitar até o espaço aqui, justamente essa conexão que a gente estava falando, né? Com a importância de nós artistas uns engajarmos com os outros e criarmos essa corrente positiva entre os artistas, né, que eu acho que no final ajudam a todos. Então eu gostaria aqui de convidar você para justamente convidar e mostrar suas mídias, onde as pessoas te encontram, como que as pessoas podem te ajudar ou participar dos seus projetos, tudo isso. Eu até recomendo, obrigado, eu recomendo para todo mundo descobrir qual é a mídia social que funciona para você como artista. Atualmente eu tenho gostado do Instagram, porque eu posto as minhas piadinhas, eu gosto de humor, é coisa rápida, básica, vídeos rapidinhos. Então o Instagram tem sido minha maneira de me conectar com todo mundo. E então me encontra lá no... Vamos colocar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Aqui. YouTuber, né? Na descrição do vídeo colocar o seu Instagram, o pessoal que quer ouvir sua música. Minha música tá no Spotify. É Spotify. É só procurar lá, tem um monte de coisa.
E muito mais por vir. É muito interessante que agora a gente não grava mais disco, eu tô gravando singles. Olha só. Então tem vários singles que vão sair por aí, com bandas diferentes, coisas diferentes. Que legal. Projetos pequenos, gravou uma música que a gente vai lançar, então tem legal. muita coisa boa vindo por aí. E meu site tá aí, tem muita coisa online acontecendo, mas o Instagram é onde eu normalmente anuncio as aulas, as coisas abertas, os materiais que eu tenho, que às vezes eu dou de graça, de alguns materiais de teoria e piano, então... Maravilha. Muita coisa por aí. Tudo vai estar aqui na descrição, o pessoal vai ter facilidade de te encontrar. E obrigado pelo trabalho hercúleo de carregar essa missão impossível de tentar criar senso para o mercado musical. Obrigado pelo seu interesse nessa conversa, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like no vídeo, de repente compartilhe com outras pessoas que você acha que podem se interessar por esse bate-papo e também assista aos outros vídeos dessa série. Vou colocar links aqui na descrição desse vídeo. Até um próximo.